Ok? Bom, gente, a situação é a seguinte. O conteúdo de hoje é esportes de raquete, né? Metodologia do esporte individual. Então, a maior parte das competições, né, que tem de raquete, elas são individuais. Existem competições em dupla, né, a gente sabe, como no tênis, né, como no frescobol, que também é outra variação de esporte de raquete. Frescobol, a gente vai ver com o andar da carruagem aqui, que pode ser jogado até por 4 pessoas, né? Só que o frescobol tem características diferentes, porque o frescobol a gente não tem como objetivo fazer o ponto, fazer com que a bola caia na quadra adversária, né? Mas é jogado com 4 pessoas. E o tênis de mesa, que pode ser jogado individual, em dupla, e tem também dentro dos esportes de raquete, tem um deles lá, que é chamado de kimball com Q, vocês vão ver lá, que ele é coletivo, são 4 de cada lado que jogam, né? Eu, para minha surpresa, quando eu comecei a trabalhar com metodologia do esporte individual na faculdade, eu pensava que esporte de raquete era uma coisinha muito limitada, né? Eram poucas modalidades. Mas quando a gente estudou um pouquinho mais a fundo, quando a gente procurou mais, porque assim, não tem uma literatura muito vasta, não tem ninguém que faça um trabalho assim muito profundo. Rapaz, são quase 20 modalidades de esporte de raquete. Aí o que eu fiz? Galera, eu fiz o seguinte, eu montei essa aula, né, com PowerPoint, escolhi os esportes, as modalidades de raquete mais usuais, mais praticadas, né, para poder mostrar a vocês aqui. Mas, se vocês olharem o conteúdo que eu coloquei lá para vocês, que já está lá no WhatsApp de vocês, o conteúdo está muito mais rico, tem muito mais modalidades. Porque se eu fosse colocar todas essas modalidades aqui, a aula ia ficar muito grande. E outra coisa que eu estabeleci aqui, se alguém não estiver entendendo, se alguém não estiver ouvindo, vocês me interrompam aqui, tá? E falem. Outra coisa que eu estabeleci aqui, que não vou falar das regras de cada um. Porque se eu for falar das regras de cada um aqui nessa aula, a aula vai ficar infinita. Então, lá no material, vocês vão ver como é o sistema de pontuação de cada uma delas, como é a regra de cada uma delas. E outra coisa, galera, ficou um material muito rico para vocês. Amanhã ou depois, se vocês quiserem administrar um jogo desse, vocês podem fazer, que o material está muito rico de informação. Inclusive, eu tive com um professor de tênis, né, o que eu levo aí na faculdade quando a gente está com as aulas tradicionais, faz um semináriozinho. Eu comentei com ele, ele pediu o material, até mandei o material para ele, que ele, além de tudo, de professor de tênis, ele é um estudioso do assunto. Então tem jogo ali que ele nunca ouviu falar. Então vocês vão ver lá, a apostila que eu mandei para vocês no WhatsApp, ela tem em torno de 30 páginas. Agora, fiquem calmos com uma coisa, eu não vou cobrar essas 30 páginas, eu não vou cobrar esses jogos todos. Então, quando eu for cobrar alguma coisa do esporte de raquete, vai ser a parte que diz respeito às valências físicas, à técnica, né? E se eu for cobrar alguma coisa de uma daquelas modalidades, eu vou escolher, de repente, o tênis, que é a mais usual, e vou colocar alguma coisa, tá certo? Então, vocês vão ver que eu não vou entrar em regra aqui, não vou entrar em sistema de jogo, vocês vão ver, mas assim, de forma bem introdutória mesmo, tá? Mas vai dar uma ideia legal para vocês e vocês vão se surpreender, porque, assim, vocês que vão começar a carreira, não trabalham com escola, é até legal se trabalhar com escola. Por exemplo, o kimball é muito legal para trabalhar com escola, né? Uma raquetezinha, uma bolinha, 4 de cada lado, numa quadra, com uma rede de vôlei, a gente trabalha o kimball. E fica muito legal. E em Campos, eu tive, há uns 5 anos atrás, eu tive uma experiência legal com um joguinho lá, que agora fugiu da memória o nome, mas daqui a pouco eu lembro aqui para vocês, e nós trabalhamos lá, que a prefeitura comprou material. Comprou raquete, comprou bola, comprou rede, comprou marcação de chão para a gente fazer, né? Aí fugiu o nome aqui, mas na hora que eu desenrolar a aula,
ele vai aparecer. Eu até tenho uma raquete aqui, tenho 4 raquetes, né, que o jogo lá era em dupla, e vou mostrar para vocês. Interessantíssimo, deu muito certo em escola, né? A gente fez até competição, então alunos que tinham déficit de atenção, alunos que tinham um comportamento assim meio torto, começaram a se endireitar com a prática desse esportezinho, que a gente conseguiu fazer até um intercolegial lá, tá? Então, gente, eu vou jogar o nosso material na tela. Se houver algum problema aí, vocês me falam, né, que de vez em quando eu dou uns vacilos aí na hora de jogar esse material na tela. Vamos lá, apareceu aí? Para mim tá aparecendo primeiro. É a primeira. Vamos só ver se vai mudar aqui, vocês me falam. Espera um pouquinho. Vê se mudou. Aqui ainda não. Mudou? Ainda não, Maurício. Tá no primeiro ainda. Nada? Nada, Tá por enquanto nada. Então, para aí. Deixa eu voltar. Beleza. Primeiro? Ainda. E agora? Aqui tá preso, não sei se travou, não sei o que houve, não. Troca dos lados do slide para ver se passa aqui. Nada? Não, ainda não. Troca pelo slide que tá do lado, onde está mostrando, para ver se passa. Espera um pouquinho. Trabalhar aqui. Parará, pá, pá, pá. E agora? Tá travado no primeiro ainda. Primeiro? Uhum. Bom, para mim, que não sei se para os outros tá. Como é que tá aí, galera? Tá mudando ou não? Não. Tá no primeiro ainda. Tá no primeiro ainda. Primeiro? Tá, não. Primeiro. Beleza. Beleza. Parei de compartilhar, vamos lá. E aí? Tá no primeiro? Sim, ainda tá. E agora? Agora foi. Agora passou. Agora passou. Agora foi. Beleza. Rapaz, essa plataforma ela abre um monte de janela e a pessoa meio coisa. Então, vamos lá, galera. Vou botar isso para cima aqui para não atrapalhar. Bom, aí a gente vai falar dos esportes de raquete. Eu dei aquela introduçãozinha. Vocês podem ver no texto aí, como o próprio nome diz, né, a característica do esporte de raquete é utilizar a raquete, né? E o que acontece? A raquete, ela é usada como um prolongamento do braço nesses esportes, tá? Então, quem vai sempre tocar a bola nesses esportes, né, é a raquete. Então, ela acaba sendo um prolongamento do braço, né? E quase sempre, nesses esportes, esses esportes são individuais, né? As exceções eu falei no início da aula, às vezes tem alguns que são em dupla, né? E só existe aí, ó, tá vendo no texto? O kimball. O kimball ele é jogado em equipe, né? São 4 para cada lado, né? Esse é o único que difere, né? Bom, aí embaixo vocês veem que o autor ele fala o que ainda? Que o objetivo do esporte de raquete é manter, né, o objeto em jogo. O que é o objeto no caso dos esportes de raquete? Seria a bola, né? Bola ou às vezes peteca. Tem um dos jogos de esporte de raquete que ele não é jogado com bola, ele é jogado com uma petequinha. Eu tenho até uma aqui, que é esse esporte que a gente pratica na escola. Ó, essa petequinha aqui. Eu estou sem o encaixe dela aqui, que deixei aqui em casa, as crianças perderam. Eu encaixo aqui, né? E ela é jogada com uma raquetezinha, né? Essa raquetezinha aqui, ó, ela é um pouquinho diferente da de tênis, né? Mas
é o esporte que é jogado com raquete. Uma variação do esporte de raquete é ser o único que é jogado com a peteca. O resto é tudo com bola, certo? Bom, vamos mudar aqui. A gente vai falar um pouquinho da raquete, que a gente utiliza, é o que mais a gente utiliza nesses esportes, né? Aí eu coloquei umas fotozinhas que são assim, a evolução da raquete, né? Mas na maior parte das vezes a raquete ela é feita de quê? Né? Às vezes de madeira, às vezes de fibra e às vezes ela tem aquelas cordinhas no meio. Depende muito da modalidade do esporte de raquete que vai estar sendo jogado, tá? Então, ó, aí eu botei uma fotinha da evolução. Hoje ela está bem diferente. Gente, se tiver alguém para entrar lá, vocês me avisam, hein? Tá bom? Que não aparece aqui para mim, não. Que aí eu adiciono, tá certo? Bom, então tá aí um pouquinho da evolução da raquete, tá vendo? Umas redondas, outras meio triangulares, né? Bom, vamos fazer umas observações, aquilo que eu falei que é mais importante para a gente, que é professor de educação física, que é profissional dos esportes de raquete. Ó. Observações técnicas e táticas sobre esses esportes, né? Sobre essas modalidades de raquete. Quando a gente trabalha, né, com essa modalidade, ó, a primeira observação técnica aqui. Ó. A gente trabalha muito amplitude do campo visual, né? Amplitude do campo visual é interessantíssimo, porque geralmente quando a gente trabalha com bola, né, seja no vôlei, futebol, basquete e no próprio jogo de raquete, a gente começa a ter uma amplitude desse campo visual. A gente começa a visualizar o espaço que a gente tem, né, o olhar que a gente vai dar para aquela bola, como aquele objeto está vindo para a gente, né? Então a gente tem que ter esse campo visual para poder coordenar tudo isso, né? A velocidade que a bola está vindo para mim, ou a velocidade que eu vou devolver a bola, ou a velocidade que eu vou conduzir essa bola. Então, sempre, né, a gente tem que ter um objetivo quando a gente conduz ou quando a gente vai tentar controlar ou rebater essa bola, né? Porque ainda mais num esporte de raquete, quando a gente vai rebater, a gente rebate com um objetivo, com um alvo, né? A gente, ó, quero jogar a bola ali, quero jogar a bola aqui. Então, isso é amplitude de campo visual. A gente tem que trabalhar isso, né? É igual quando a gente está treinando basquete ou handebol. As pessoas começam a driblar. Driblar é o que no handebol ou no basquete? Driblar é o ato de quicar a bola. Então, as pessoas, quando estão começando, elas ficam olhando muito para a bola. Então, quando a gente trabalha essa adaptação, a iniciação desses esportes com bola, a gente pede até para as crianças evitarem olhar para a bola e olhar para a quadra, né? Para poder o quê? Abrir a amplitude do campo visual, para elas poderem saber para onde vão jogar. Porque se eu olhar só para a bola, né, o que acontece? Quase sempre eu não vou conseguir atingir o meu objetivo com ela, né? Aí tem essa segunda observação, que são os cálculos, o quê? Ópticos motores. Eu tenho que calcular, né, aonde essa bola vai cair, como ela vai vir, para eu poder fazer um tipo de reação, para eu ter uma reação motora. Deu para entender? Ah, o cara bateu muito forte, ela está indo lá na esquerda, então eu tenho que fazer um cálculo, olho e boto o meu corpo para agir, para ir de encontro à bola para fazer a rebatida. Ah, ele colocou mais lenta lá na frente, então eu calculo, né, olho, calculo e vou de encontro à bola. Boto o meu aparelho locomotor para fazer o trabalho. Isso é o cálculo automotor. Essas observações técnicas, gente, que são interessantes para a gente que vai trabalhar com aluno, que a gente vai saber cada esporte o que pode trabalhar, né? Que valência, né? Que característica cada esporte pode trabalhar com o meu aluno, né? Ou com aquela turma. Né? Quando a gente fala desses esportes que dão uma concentração maior com o meu esporte de raquete, a gente pode, às vezes, de repente, pegar uma turma muito, né, muito agitada e começar a trabalhar um tipo de esporte desse que requer mais concentração, mais cálculo, né? A terceira observação aí, pensamento tático, né? A gente sempre tem que estar pensando o que vai fazer de resposta quando o adversário mandar a bola para a gente. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a bola mais no fundo, eu vou jogar a bola mais para a direita, eu vou jogar para a esquerda, eu vou jogar... Isso é pensamento tático. Por quê? Eu vou tentar dificultar a reação do meu oponente, né? Isso não é só no esporte de raquete, não, galera.
Isso também, em qualquer outro desporto, a gente tem que ter esse pensamento tático, né? Para poder o quê? Alcançar o objetivo do jogo, que é o quê? O ponto, não é isso? Então a gente tem que ter esse pensamento tático. Conhecimento, né? Que a gente tem que conhecer o que está fazendo, né? Porque a gente sabe que cada desporto tem um fundamento, né? Cada desporto tem uma característica. Então eu tenho que conhecer, como é que eu vou fazer um voleio, como é que eu vou dar um saque mais forte. Então eu tenho que conhecer, né? Para poder fazer, trabalhar em cima desse esporte. Tempo de reação a gente sabe, como a gente está trabalhando metodologia dos esportes individuais, a gente sabe que tempo de reação é importantíssimo, né? Porque tempo de reação envolve o quê? Reflexo, envolve o quê? Força explosiva. Então é mais uma valência dos esportes individuais, força explosiva. Então quando o cara sacar ou quando o cara devolver a bola, eu tenho que ter um tempo de reação muito bom para poder chegar nessa bola. Então é outra qualidade, outra observação técnica importantíssima nos esportes de raquete. Bom, o outro item é um item que é inerente em todas as outras né, modalidades, né, ou competições, que são qualidades físicas. Para se trabalhar com esporte de raquete, a gente sabe que o esporte de raquete, se vocês não sabem, é muito desgastante. Muito, porque o cara tem que dar sprint, o cara tem que pular, o cara tem que sentar, o cara tem que levantar, o cara tem que correr, o cara tem que rebater, agachar. Então tem que estar com as qualidades físicas muito bem trabalhadas. Principalmente o quê? A parte aeróbia, né? Porque a gente sabe que tem jogos, né, de determinadas modalidades de raquete, como o tênis, por exemplo, que dura 3, 4, 5 horas. Então o cara tem que estar bem condicionado. Habilidade técnica, né, também é uma qualidade que tem que estar presente em qualquer tipo de esporte. Eu tenho que ter a técnica, né? Qual o melhor ângulo para eu bater na bola, para eu devolver, qual o melhor, né, qual a melhor amplitude, para poder fazer da articulação do ombro, para poder fazer uma sacada, um saque mais forte. Então tem que ter. O ponto que eu falei com vocês no início dessas observações técnicas, né, quando a gente trabalha com escola, é o quê? Concentração. Às vezes os esportes de raquete eles têm essa qualidade de aumentar muito a concentração. O cara tem que ficar muito ligado no adversário, na reação do adversário e até o quê? Na própria bola. Então, às vezes, o cara se desliga de tudo e passa a se concentrar naquilo. É por isso que eu falei com vocês, é muito interessante para trabalhar com turmas assim um pouco mais, né, agitadas, né? Então, como tem alguns esportes de raquete que a gente pode trabalhar em grupo, então fica interessante, né? A concentração é bem maior. Vontade e motivação é outro ponto. Vontade e motivação tem que estar em qualquer coisa. Se você não tiver motivado para trabalhar, não vai, né? E ter vontade de jogar. E o último é o espírito coletivo, mas o espírito coletivo ele entra menos um pouco nos de raquete, porque eles só vão entrar o quê? Nas competições de dupla ou no kimball, que trabalha lá com um número maior de jogadores, certo? Essas são as observações técnicas. Posso seguir? Vou puxar para cá. Me dá o feedback aí, galera. Tá tranquilo? Sim. Aqui passou, tá legal. Sim. Beleza? Vamos lá. Habilidade... Vamos lá. Habilidade motora manipulativa, o rebater, né? Esse aí é o ato, o fundamento mais importante dos esportes de raquete, é o rebater. É ele que vai fazer o quê? Com que a bola volte para a quadra adversária. Ele que vai fazer eu alcançar o ponto e o objetivo final do jogo, né? Eu vou ler só esse iniciozinho aí, ó, para vocês terem uma ideia. Rebater é a habilidade motora manipulativa fundamental dos esportes de raquete. É chover no molhado, né? É fundamental que a gente que esteja jogando, né, um esporte de raquete saiba rebater. Então aí, ó, tem a classificação dela. Essa habilidade consiste basicamente em mudar a trajetória de um objeto, que no caso dos esportes de raquete pode ser uma bola ou uma peteca. Não é isso? No ato de rebater é que a gente vai fazer essa bola mudar de direção, né? O ato de rebater é que vai fazer com que eu chegue ao ponto.
né? Por quê? Quando no esporte de raquete o objetivo é o ponto, a gente tem que tirar a bola o quê? Do alcance do adversário. Então, essa rebatida é que vai fazer eu alcançar esse objetivo. Então, eu tenho que aprender a rebater. Se a gente tiver oportunidade, eu levando o professor aí, você vai ver que são várias técnicas para fazer essa rebatida, né? Técnicas aí para ir mais forte, técnicas para a bola sair rodando, técnicas para a rebatida sair mais curta, né? Então, essa habilidade motora e manipulativa, né, o rebater, o ato de rebater, é uma das mais importantes do jogo, é essa aí, né? Então, a gente tem que se ligar muito nela e trabalhar nela. Tanto é que esses caras que trabalham aí, vamos botar aí o tênis, que é o tênis e a gente está mais acostumado a acompanhar, eu não sei nem quantas mil vezes eles batem na bola durante um treinamento, né? Aliado a isso, a gente sabe que é uma habilidade motora manipulativa, mas a gente sabe que tem que ter um condicionamento físico muito bom, e até em termos de resistência. E é bom a gente ficar ligado nisso, quem trabalha quem vai trabalhar com atleta, ou vai trabalhar com um cara que queira fazer até por lazer o tênis, é ideal saber quais os músculos que estão envolvidos nesse ato de rebater. Por quê? A gente passa a fortalecê-los. Porque se o cara, né, começa a rebater muito, geralmente nesses esportes o cara só usa o quê? O lado predominante, o braço predominante. Então a gente vai ter que fazer um trabalho de compensação com o outro lado, a gente vai ter que fazer um trabalho de resistência articular e muscular para o lado que ele usa mais. Então a gente tem que ter ideia de como isso acontece para poder trabalhar com esse aluno nosso, para dar um aporte melhor, para ele que possa jogar melhor, seja ele atleta ou seja ele com objetivo de lazer, né? Então é interessante a gente saber como é esse ato de rebater, certo? Bom, esse é esse mesmo? Vamos lá. Princípios mecânicos para o êxito da ação de rebater, né? Os princípios mecânicos, né? Como é que a gente faz a mecânica para executar essa ação de rebater, né? Então, olha lá, o primeiro que a gente coloca aí, quantidade de energia cinética. Galera, se tiver alguém querendo entrar aí, vocês me avisam, hein? Quantidade de energia cinética gerada depende do comprimento do movimento para trás, do número de músculos envolvidos e do uso sequencial apropriado dos músculos. Está vendo quando eu falei aquela coisa de trabalhar, né? O que é? No ato de rebater, a gente coloca uma certa energia cinética ali, né? Às vezes mais forte, às vezes menos forte, mas o que depende? Depende do comprimento do movimento para trás. A gente faz um arco de movimento quando vai fazer a rebatida, né? Então, quando eu quero imprimir mais força cinética, mais energia cinética nessa bola, eu tenho que fazer o quê? Ampliar o arco de movimento, né? Para que a bola, quando eu fizer o gesto de rebater, saia com mais força. Se eu for colocar essa bola mais curta ou tirar o peso dela, como eles falam no tênis, né, colocar ela mais devagar, então eu uso um arco de movimento menor para que ela tenha uma energia cinética também menor. Deu para entender esse primeiro princípio mecânico aí do ato de rebater? Certo? Então, tá ligado, é igual o futebol, é igual o basquete, o handball. Se eu quero colocar mais força, então tem que aumentar a amplitude de movimento. Daí eu falar para você, eu dizer para vocês no início, da gente ter ciência desse movimento, como faz esse movimento, para amanhã ou depois trabalhar de forma correta os grupamentos musculares para o nosso aluno melhorar ou até prevenir algum tipo de lesão que ele possa vir a ter, né? Fazendo isso como lazer. Que a gente sabe aí dentro da nossa cultura, né, brasileira, que muita gente joga peladinha final de semana, então muita gente se machuca justamente por não fazer um trabalho voltado para aquele esporte de lazer que ele faz. Ele acha que pode ir lá um dia na semana e fazer. E a gente sabe que esse tipo de opção que eles fazem é desastroso, tanto para a parte muscular, articular, até para a parte cardiológica. Então, é legal a gente orientar as pessoas, a gente como profissional, né, que o lazer ele é importantíssimo, mas até para o lazer a gente tem que estar preparado, tá certo? Bom, segundo, o objeto a ser rebatido deve ser contatado no exato momento em que a velocidade máxima do balanço estiver alcançada. A gente lê na frase, fica assim um pouquinho confuso, mas o que quer dizer isso? Eu vou fazer a ação de rebater.
Quando eu tocar essa bola, eu tenho que estar no final do movimento tocando ela. Eu faço o arco do movimento todo, ó, como se eu fosse rebater. Quando eu tiver com uma força máxima, com o ângulo correto, eu toco na bola, para que ela possa sair com a velocidade que eu quero. É isso que quer dizer esse segundo princípio mecânico aí, ó. Contatado no exato momento em que a velocidade máxima do balanço estiver sendo alcançada. Então eu faço a força, quando tiver a velocidade máxima, eu toco na bola. Tudo isso tem que ser feito o quê? Né? Tem que ser feito de maneira coordenada. Né? Tem que ter uma técnica apurada para isso. Terceiro, o implemento de rebatida deve seguir exatamente a direção do alvo almejado. O que é o implemento de rebatida? É a bola. Então, o que eu faço? Eu vou, mais ou menos, com o campo visual que eu tenho, direcionar para onde eu quero colocar aquela bola. Então, eu tenho que ter um alvo. Ah, é no fundo da quadra, é do lado direito, é do lado esquerdo, é próximo à rede, certo? Isso nos jogos de raquete que exigem esse tipo de fundamento, que é o ponto, tá certo? Agora, tem outros jogos que não, que o objetivo do jogo é só os caras que estão jogando controlar a bola. Isso a gente vai ver lá para frente. Né? Se tem alguém aí pedindo. Eu acho que não. Vamos lá. Bom, quarto. Um implemento de rebatida deve fazer contato com o alvo no ângulo... Oi. Maurício, vê se tem alguém pedindo. Eu acho que alguém mandou mensagem no grupo aqui. Caetano pediu para aceitar ele. Caetano. Show. Coloquei ele aqui. Vê se tem mais alguém. Bom. Agora deixa eu voltar pro breguete aqui. Vai, meu filho. Volta. Volta. Voltou? A tela voltou aí, galera? Voltou. Certo? 4. O implemento de rebatida deve fazer contato com o alvo no ângulo certo. Né? Então, para cada rebatida, existe um ângulo. Né? Se a bola for mais baixa, eu tenho que me posicionar com o meu tronco, com o movimento de perna, de flexão ou de extensão, né? Com a inclinação da cabeça e com a flexão ou extensão do braço. Então, o implemento a ser rebatido tem que fazer o contato com o ângulo certo. Eu vou ver onde eu vou colocar a minha raquete para fazer essa batida, né? Se é aqui, certo? Gostaram da minha raquete? Bonita, hein? Vamos lá. Quinto, o implemento deve manter-se afastado do corpo para atingir máxima energia cinética. Energia cinética é a força, a gente sabe, né? Que se eu colocar a raquete muito próxima ao corpo, essa batida não vai sair forte. Para eu fazer uma batida mais forte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que afastar essa raquete do meu tronco para poder fazer a batida. Porque quanto mais próximo eu tiver, não sei se está dando para vocês visualizarem aí, o que vai acontecer? Eu não vou ter a posição para poder botar a energia cinética necessária e máxima para devolver essa bola. Então, o que eu faço? A gente tem que afastar um implemento aí, que é a raquete do corpo, para poder eu devolver a bola com a energia que eu quero. Né? Isso se for forte. Né? Se for fraca, tudo bem, eu posso até controlar com o membro mais próximo do corpo. Né? Então, esses são os princípios mecânicos para o êxito da ação do rebater. Certo? Vamos lá. Ato de rebater. Aí, o que é aqui? O que a gente quer falar com ato de rebater? A gente quer dissecar o que é o rebater. Né? E o que é o rebater? Né? Dos primeiros pontos ali, uma habilidade motora grossa, pois exige a utilização de grandes músculos, de grandes grupos musculares. Isso a gente aprendeu lá em desenvolvimento motor. Habilidades motoras grossas, habilidades motoras finas. Né? Grossa por quê? Porque o ato de rebater exige que eu utilize uma grande quantidade de músculos, e de músculos até, de grupamentos musculares até grande, né? Repara, pensa e visualiza o ato de rebater uma bola, seja ela qual for, de tênis, frescobol, né? O que é?
entre uma série de grupamentos musculares. A gente sabe que um grupo muscular ele não trabalha isolado, um músculo isolado. Então, ainda mais com uma raquete na mão. Vai exigir o quê? Peitoral, latíssimo do dorso, deltoide, bíceps, tríceps, musculatura do antebraço, abdômen. Então, é uma habilidade motora grossa, porque envolve grandes grupamentos musculares, correto? Agora, saindo da parte de grossa e fina, ele classifica aqui o autor como uma habilidade motora discreta, pois o rebater possui um início e um fim de movimento bem definido e não sequenciado. Ou seja, eu estou saindo do ato motor e estou colocando uma habilidade motora. Habilidade discreta, por quê? Eu tenho que, para rebater, eu tenho que ter o contato com a bola, tem que ter um ângulo certo e fazer com que ela volte. Então, tem que ser uma habilidade discreta. Se for uma habilidade feita de grosso modo, eu não vou conseguir colocar a bola onde eu quero, né? Não estou colocando aqui um paradoxo falando sobre grosso e fino, né? De parte motora, não. Estou falando da parte discreta em forma de habilidade. Não tem nada a ver com a parte motora lá dos grupamentos musculares. Bom, outra coisa interessante, né, é o terceiro ponto aí do ato de rebater. Uma habilidade motora aberta, né, pois não se pode ter certeza de como o objeto a ser rebatido virá, com relação ao quê? Velocidade, trajetória, profundidade da quadra, né? Por que ela é uma habilidade motora aberta? Porque quando o adversário devolve a bola para a gente, eu não sei como essa bola vai ser devolvida. Só depois que ele faz o ato. Por isso que ela é aberta. Seria fechado o quê? Por exemplo, eu vou treinar um passe de basquete, um passe de peito, né? Então você fica de frente para o seu companheiro e você sabe que ele vai fazer o passe de peito, que é esse movimento. Você sabe qual velocidade que a bola vem, aonde a bola vai vir, qual altura que ela vai vir, né? E qual a força que ele colocou ali. Então isso é uma habilidade motora trabalhada, fechada, porque eu sei a direção, sei a velocidade, sei a força e sei o ângulo que eu estou trabalhando. Agora, numa competição de raquete, não, a gente nunca sabe como que essa bola vai vir. Se ela vai vir mais forte, se ela vai vir mais fraca, se ela vai vir à frente, se ela vai vir mais profunda, entenderam? Por isso que ela é classificada com uma habilidade motora aberta. Quando a gente for trabalhar qualquer tipo de desporto, né, a gente pode também classificar isso como uma habilidade motora aberta ou fechada. O que a gente está trabalhando aqui, uma habilidade motora aberta ou fechada, né? Quando a gente coloca para fazer um jogo de vôlei e o cara saca lá, eu posso exigir que ele saque da maneira que ele quiser, com a força que ele quiser. Aí passa a ser o quê? Uma habilidade motora aberta. Agora, se eu exigir que ele saque só por baixo, de forma direcionada de um lado da quadra e sem força, passa a ser uma habilidade motora o quê? Fechada, porque eu estou, né, conduzindo aquele movimento, tá certo? Então essa é a diferença para trabalhar habilidade motora aberta e habilidade motora fechada. Tranquilo? Bom, o último ponto aí do ato de rebater, que a gente está dissecando, é o quê? Um movimento externamente ritmado, pois é um ambiente que ditará a melhor resposta a ser formulada para rebater o objeto na presente situação. Resposta essa que deve ser dada de forma rápida e precisa para a obtenção de êxito da tarefa. Ou seja, quando você for rebater, tem que ser um movimento ritmado, um movimento pensado, para eu fazer com que a bola caia aonde eu quero. Por isso que é externamente ritmado. Eu penso, boto aquilo para fora, coloco o ritmo que eu quero, se ela é mais lenta, se ela é mais rápida, e trabalho em cima e devolvo a bola. Esses são os 4 pontos aí do ato de rebater. A gente às vezes pensa que não tem muita coisa, né? Mas tem sim. Né? E isso tudo, gente, conta pra caramba pra gente que é profissional de educação física. Porque às vezes a gente fala ato de rebater só no basquete, mas a gente pode fazer um paralelo e levar isso para as outras modalidades esportivas também, tá certo? Bom, aí que começa o quê? A gente falar um pouquinho das modalidades de raquete. Então eu botei algumas aqui. A gente não vai ficar perdendo muito tempo nisso, né? Porque o material, né, vou dizer de novo, que está lá, não deixem de consultar, não deixem de ler. Vai dar uma visão muito legal desses esportes para vocês.
Tem coisas ali que, quando eu comecei a pesquisar, eu nunca tinha ouvido nem falar, tá? Então, vamos lá. Primeira modalidade que eu separei aí é o quê? Tênis de campo. O nome é dado como tênis de campo, mas é o tênis que vocês conhecem, né? O tênis de campo, ele geralmente ele é jogado em quê? Em saibro. O que é saibro? É tipo um barro, né? Uma terra batida tipo um barro, meio vermelho, né? Ou é jogado em grama mesmo, às vezes é jogado, ou é jogado em quadra, tipo cimento, né? Na realidade eu não sei o nome que dá aquilo, mas é tipo um cimento, é as quadras que eles chamam de dura, né? Então, é aí, ó. Diversos tipos, e muitas vezes elas podem ser jogadas aqui em ambientes abertos e fechados. Aí, gente, tem um históricozinho de onde foi criado. Lá no material de vocês, os históricos são bem maiores. O material, o espaço de jogo está muito mais dissecado no material de todas as modalidades que eu vou falar aqui. Inclusive das que eu não vou falar, tá lá. Porque se eu colocasse aqui, ia ficar enorme. Eu acho que não ia nem comportar aqui no meu computador para PowerPoint. Então tá aí, ó, é a modalidade de tênis de campo que ele chega. O espaço, vocês sabem, é uma quadra, vou passar aqui para vocês verem, ó. Tá aí, ó. Essa aí é a quadra de tênis. E se Deus quiser, eu vou conseguir levar o cara lá, né, para dar uma ideia legal, que é muito maneira a aula dele. Ele faz uma aula prática lá, é muito maneiro. E aí vocês podem ver a bolinha ela é um, né, ela não é aquela bolinha lisa. E outra coisa, essas bolas são pressurizadas, né? Elas vêm, tá vendo? Ó, aqui não é a de basquete, né? Não é a de tênis. Mas geralmente elas vêm numa embalagem assim e lacrada e pressurizada. E quando você abre, né? Você utiliza durante uns jogos lá, os caras que jogam mesmo isso, eles não jogam uma partida, duas com ela e depois não usa mais, porque ela perde um pouco da pressão. Então elas são assim, ó, não são lisinhas, são um pouco pressurizadas, né? E aí é a raquete, tá vendo? Um material ali de fibra com as cordinhas no meio. E do lado aí vocês podem ver a quadra, né? As dimensões da quadra, a rede no meio, né? As áreas, que é a área de saque, onde a bola tem que cair quando saca. Então tem uma série de regras que, se eu fosse falar aqui, a gente ia ficar mais de 2 horas só falando da regra do tênis, certo? Bom, a gente entra aí. Oi, Clarinha. Beleza? Show. Cadu! Cadê Catu? É o cachorro. Ah, neném. Bom, aí o que acontece? Tênis de mesa, né? Tênis de mesa, no Brasil, a gente é chamado de ping-pong. O engraçado é que quando a gente vai falar desse desporto aqui no Brasil, os caras que jogam não gostam que fala que é ping-pong, que é tênis isso que eu ia de mesa. perguntar, se ping-pong é considerado como esporte de raquete. É considerado como esporte de raquete. Aqui no Brasil, o cara que joga quer que fala tênis de mesa. Mas se for lá no Japão, na China, eles falam que é ping-pong. Mas aqui eles não gostam que chama disso. Então, gente, o ping-pong tem suas características. A raquete é outro tipo de raquete, né? Tem aí o histórico, que eu não vou ler para vocês depois leiam. Tem o material de jogo, com o tipo de bola, com o tamanho da raquete, o peso da raquete, né? Aí eu vou passar aí para vocês terem uma ideia. Ó, aí, ó, uma quadra não, a mesa de ping-pong. Ping-pong, gente, ele pode ser jogado individual e pode ser jogado em dupla, tá? Então tá aí a raquete. A raquete, um lado dela é emborrachado, né? E o outro lado é madeira. Quando se joga, é obrigatório que se use o lado emborrachado, não o lado da madeira. A bolinha, ela é diferente da bola de tênis, ela é mais leve, é igual uma casquinha de ovo. Você pode repetir que o meu travou? Não, estou falando da mesa e estou falando da raquete. A raquete, ela tem 2 lados, um de borracha e o outro de madeira. Nos jogos oficiais, você tem que devolver a bola com o lado de borracha, né? Não pode devolver com o lado de madeira. E a bolinha é aquela bolinha bem levinha mesmo, né? Por quê? A ideia é tirar um pouquinho da velocidade, porque o espaço de jogar é pequeno. Quando a bola é mais leve, você tira um pouco da velocidade. Agora, quem viu esse jogo, o jogo desses caras de alto nível aí, vê que a velocidade é surreal, né? Eu não sei nem como é que eles chegam na bola lá, né? Então pode ser jogado tanto individual quanto em dupla. Tranquilo?
é bem cansativo, é um trabalho bem aeróbio também. O tênis é muito mais, né, porque a quadra é maior, a gente, né, tem lá uma dispersão de energia muito maior, mas o tênis de mesa também é bem puxado para jogar. E outra coisa, tem que ter um reflexo muito, muito, muito apurado, né, e uma visão, né, um campo de visão bem, né, bem trabalhado. Vamos para o próximo aí que eu separei para vocês. Beach tênis. Galera, olha só, não sei se vocês já ouviram falar. Aqui na nossa região, principalmente em Campos, de 2 anos para cá, cresceu muito o beach tênis. Tem até escolinha de beach tênis. O beach tênis, ele é jogado numa quadra como se fosse de vôlei de areia, uma rede também como se fosse de vôlei de areia, né? E fica uma dupla de cada lado jogando. Tem regra, tem campeonato, é muito legal. Agora, é em areia. Aí o que acontece? É muito desgastante, né? E às vezes lesiona pra caramba, por quê? Por conta do terreno, né, ser muito irregular. Daí os caras que fazem beach tênis tem que ter um trabalhinho legal de membros inferiores, um trabalhinho de propriocepção, né? E um trabalho aeróbio legal. Que ele geralmente, ele é praticado aqui, em praias ou em quadras de areia, em locais abertos. Então, ele é muito desgastante mesmo. Aí, eu botei alguma coisa, né, da quadra, tá vendo? O comprimento, 16x8, né, com uma quadra de vôlei, né, a altura da rede 1,70, né, é um pouco mais baixo que a rede de vôlei, mas é muito legal. Em Campos tem competições, né? Em Campos não, no Brasil inteiro, mas em Campos de 2 anos para cá eu tenho alguns colegas que trabalham com escolinha de beach tênis. Com essa coisa de trabalhar o corpo, né? Com essa coisa de emagrecer, é um esporte, né, que é muito, muito cansativo e que gasta muita caloria, então atraiu muita gente, principalmente as meninas, tá? Aí o beach tênis, vou botar aqui uma fotinha. Aí, ó, tá vendo? Ó a quadra aí, ó. 2 de cada lado. A raquete tem características diferentes, tá vendo? Ela não é igual a raquete do tênis de mesa e nem é igual a raquete do tênis. Ela é um pouco menor do que a do tênis e é toda tipo de madeira ou fibra, né? Para poder fazer a devolução. Aí, ó. É muito legal esse jogo, cara. Muito. E assim, dá para trabalhar em escola. Né? A gente sabe que é uma das grandes dificuldades em trabalhar no nosso país em escola é a questão do material. Mas se a gente tiver 4 raquetezinhas, dá para botar para rolar, porque às vezes essas escolas têm muito espaço ocioso. A gente vai lá, traça um espaço, bota uma redezinha de um lado do outro e dá para trabalhar. São esportes que além de trabalharem bem o corpo, exigem muita concentração. Então, esses esportes, como eu falei para vocês, que exigem muita concentração, é legal para trabalhar em escola. Né? Tranquilo? Vamos para o próximo? Badminton, é esse que eu estava querendo lembrar, galera. É essa raquetinha aqui, ó. Badminton. Tem competição, tá? Ele é olímpico, né? Tem características, né? Geralmente é jogado em dupla, né? É muito, muito legal. E usa o quê? A petequinha, para poder tirar a velocidade da bola, certo? É muito usado em escolas fora do país, até dentro do país, em grandes centros E é muito legal se trabalhar em escola o badminton, tá? Ó, deixa eu passar aqui, ó. Tá vendo? A raquete, ó, certo? Bem parecido. A bolinha, porque aqui tinha 3, a galera aqui em casa conseguiu sumir, né? Com as 3, né? Eles são muito cuidadosos, muito zelosos, igual os seus alunos nas escolas vão ser, né? E aí tá a quadrazinha. O jeito de jogar, a pontuação de todos esses, gente, vocês vão ver o quê? Lá no material que eu coloquei para vocês, que não dá para falar aqui. Mesmo porque, né, se eu fosse ler, porque eu não ia decorar todas essas regras, não tem como eu decorar. Então ia demorar muito para eu ficar lendo. Mas tá aí. A petequinha é mais leve, né? A raquete tem essa característica diferente porque ela tem o cabo dela bem alongado, mas é um esporte muito legal para trabalhar em escola também. Tá certo? É o badminton. Tá? Próximo. Squash. O squash, gente, é bem mais complexo, a gente vê muito pouco. Eu nunca fui numa quadra de squash, só em grandes centros mesmo, né? Porque é uma coisa que despende de muito valor financeiro, né? É um esporte extremamente praticado indoor, ele é fechado, não é em local aberto,
né? Ele depende de quê? Ele depende de uma quadra, de um espaço, de uma sala grande, demarcado, né? E uma parede, porque a bola não é jogada de um adversário contra o outro. O adversário arremessa para a parede, quando ela volta, o outro jogador tenta apanhar. Esse é o jogo. E no fim dessa sala é blindex. Então é uma coisa assim, mais refinada, o espaço é um espaço mais difícil, né, de se ter, mas o squash é muito, muito utilizado em vários países, inclusive aqui no Brasil, né? Então, ó, tem aí o material que usa, tem o tamanho da quadra, tem o histórico deles para vocês lerem. E aqui, ó, é o espaço, tá vendo? A bolinha é um pouquinho menor, ela é um pouco mais pesada e mais robusta, porque ela tem que ser o quê? Vocês olham aí, ela tem que ser jogada para a parede. Então o cara rebate para a parede, depois o adversário tenta buscar essa bola que ele rebateu para a parede. E assim sucessivamente. No final da sala aí, ó, o que acontece? Ó, tem que ter um blindexzinho, que é de regra, né? Bem resistente, porque a bola pode bater ali e estilhaçar tudo. E é um esporte que também tem características, né, de valências físicas peculiares. Trabalho aeróbio, força, né? Então isso tudo está também implícito nele, certo? Bom, vem aqui, eu coloquei também o frescobol. Né? O frescobol eu coloquei por quê? O frescobol foi um jogo criado aqui, né? É produto nosso, brasileiro. Né? Aí coloquei o histórico dele. O frescobol é aquele que eu falei com vocês, que não tem aquela questão do cara fazer o ponto. Quando você entra uma dupla, ela entra para trabalhar em sincronia. Porque como é que é medida uma competição de frescobol? Pelo número de toques que você dá na bola com o seu parceiro. Um vai tocando para o outro, um vai controlando. Quanto mais tempo essa bola ficar controlada entre os dois ali, entre uma raquete e outra, né, mais toques eles vão conseguindo e a pontuação, no caso, vai ser pelo número de toques, vai ser maior. Então esse é o objetivo do frescobol. Aí tem uma característica legal também. Ele pode ser jogado por 2, 3 e até 4 pessoas passando a bola entre si, né? Então, é um jogo também interessante. Ele é um pouquinho mais parado que os outros. Por quê? Porque a gente tenta colocar a bola em cima do companheiro da gente, diferente dos outros. Nos outros a gente tenta colocar fora. E quando a gente coloca fora, o que acontece? O cara tem que ter uma energia muito maior, vai consumir muito mais para buscar aquela bola. Já o frescobol, não, a gente tenta colocar a bola mais controlada em cima do nosso parceiro, para a gente, né, poder obter um número maior de toques. Né? Então, tá aí o frescobol aí. Geralmente a raquete ela é de madeira, ó, tá vendo aí, ó? Raquetezinha de madeira. A bola é diferente das outras, que é uma bola lisa, né? Ela também não é pressurizada, não é uma bola pressurizada, né? Aí vocês podem ver uma dupla aí jogando, né? Geralmente é em areia. O nome frescobol vocês vão ver lá, né? Eu não coloquei aqui que ficaria grande, mas o nome frescobol vem porque quando ele foi criado, o cara que criou ele, né, no Rio de Janeiro, né, costumava ir jogar à tarde, né? Então ele botou frescobol porque era o frescor da tarde com um jogo de bola. Né? Lindo, né? Poético. Ficou muito bonito isso. Frescobol. Eu já até pensei que era outra coisa, né? Frescobol, né? Mas foi por causa do negócio da tarde. Então tá bom. Vamos lá. Material, espaço de jogo tá aí. Bom, aí eu separei também o kimball. É aquele jogo de raquete diferente que eu falei com vocês, mas ó, se vocês tiverem oportunidade, façam na escola, que é legal. Né? Vocês podem usar a quadra de vôlei, a rede de vôlei, aí coloca o quê? 4 alunos de cada lado, leiam as regras direitinho, né? E trabalhem com ele. É um esporte que exige muita concentração, é um esporte divertido, dá para trabalhar legal. Esse dá para trabalhar na escola. Tanto é que na época que eu fiz a pesquisa desse trabalho, eu não achei ele em clube, não achei ele em lugar nenhum que não seja em escola, ele trabalhado em escola. Vocês podem ver também que ele foi criado onde? Foi criado aqui no nosso país, em São Paulo, né? Por um professor de educação física que já faleceu, né? Tá aí, ó. E é legal. Utiliza uma raquete de madeira,
própria para o kimball, vou mostrar a vocês ali. Uma pequena bola, o peso dela, o espaço de jogo é o quê? Uma quadra de vôlei e uma rede de vôlei, né? É bem legal porque ele é em equipe, né? Já começa a trabalhar aquela coisa, né, colaborativa, aquela coisa de um ajudar o outro, que é muito interessante na escola. Porque às vezes o trabalho de escola, ô Caduzinho, vem cá. Aí o trabalho em escola, às vezes trabalhar de forma individualizada, né, a gente acaba não trabalhando coletivo. Tá vendo? Tá dando para ver, gente? Isso aqui é o meu cachorro. Tá aqui me cheirando. Né, Cadu? É, moleque, danado. Show. Desce aí, bagunceiro. Desce aí. Não vai comer nada aqui não, hein? Tá? Então, gente, é muito legal trabalhar em escola com o kimball. Vou mostrar aí com vocês, ó. Tá vendo? Ó a raquetezinha. Ela é um pouquinho menor e mais leve que a de frescobol, e a bola é um pouquinho menor e mais leve para poder ser passada, dar legal. Tá vendo? A quadra de vôlei, ó, isso aí é numa escola em São Paulo, tá? Muito legal se trabalhar. Aí, gente, o que acontece? Voltei, foi mais? Voltei. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Porque é o seguinte, alguns esportes de raquete que estão lá na apostila, eu deixei de passar para vocês aqui, porque não eram tão populares, entendeu? Mas também o que eu fiz, eu não deixei zerado, né? Eu deixei lá para vocês terem. Tá aqui, ó. A gente falou de tênis de mesa. Estou achando aqui os que eu não falei para vocês, que tá lá. Falamos de tênis, falamos de beach, falamos do badminton. O badminton, gente, né, que é essa raquetezinha aqui, né,essazinha aqui, ó, mais compridinha, ele tem algumas variações, mas assim, é tão difícil a gente ver, né, o badminton, vocês vão ver lá, que ele tem... Meu tela ficou escura, dos slides que passou. Não saiu, mas tá a minha aí? A sua tá, mas tá no quadradinho embaixo. E a tela tá escura? Até onde passou os slides. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Parar de compartilhar. Aí, melhorou? Agora sim. Melhorou? Agora sim? Então, o badminton, vê se vocês conseguem visualizar aí, ó. Então, o badminton, ele tem, além do badminton, ele tem o tal do speedminton e blackminton. Quando vocês for ler lá, é doideira. Speedminton e blackminton são dois. Esse blackminton, então, é jogado no escuro, meu irmão. Bota umas luzezinhas azuis, né? Vocês vão ver lá que como é que é. Então, nem coloquei aqui para a gente não perder tempo com coisas que, de repente, né, é um pouco fora da nossa realidade. Outra coisa que eu tirei daqui, que eu não coloquei, que vocês vão ver lá, é o tal do racquetball. O racquetball, ele é parecido com o squash, mas não é o squash. Eu também não coloquei, mas está lá no nosso material. Outro ponto, outra também que eu coloquei, deixa eu ver aqui, que eu acho... Racquetball. Padel é outro tipo de esporte com raquete, né? Tem o padel, tem. Aí entrou o frescobol. E tem o último, que ele é quase um triatlozinho do raquete, que é o racquetron. O cara, para jogar o racquetron, ele tem que jogar 3 modalidades diferentes, né? Entra 3 modalidades diferentes, vocês vão ver lá. Deixa eu ver se eu acho aqui as 3 modalidades, né? Tênis de mesa, badminton. São 3, não. São 4 modalidades. O cara que joga o racquetron, ele vai acumulando pontos jogando o quê? Ele vai jogar tênis de mesa, badminton, squash e o tênis propriamente dito. Esse é o racquetron. O cara tem que fazer essas 4 competições e somar o maior número de pontos. É o racquetron. Tá certo, gente? O que eu tinha para tênis de mesa, para esporte de raquete, é isso. Dá uma visão legal, né? De mecânica, de movimento, de técnica, e o histórico, e regra, e pontuação, maneira de jogar,
vocês leem lá. Por quê? É igual quando a gente vai trabalhar com qualquer outro aluno. Ah, se eu vou amanhã me chamaram para trabalhar com vôlei, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou dar uma papirada em vôlei, né? Porque como é que eu posso trabalhar a iniciação, vou procurar saber quem são meus alunos lá, para eu montar uma aula. Né? Eu vou trabalhar com basquete, a mesma coisa, eu dou uma papirada em basquete, esporte de raquete, a mesma coisa. Como é um leque muito grande de competições, de repente, com o que eu for trabalhar, eu vou dar uma lida lá, vou trabalhar com um aluno que joga tênis. O que ele quer? Ele quer fazer um reforço muscular. Então, dou uma olhada no tênis, ver o que ele mais precisa em termos musculares e em termos de valências físicas, e monto lá um trabalho, um protocolo para trabalhar com ele. E é assim que a gente faz, né, trabalhando de forma profissional. Porque aquilo não vai ficar tudo na cabeça da gente, principalmente os de esportes. Né? Fica se a gente trabalhar rotineiramente. Mas se não trabalhar rotineiramente, a gente tem que fazer o quê? O nosso trabalho de professor, que é o quê? Pesquisa. A gente vai lá, faz uma pesquisa, faz um levantamento, traça o trabalho, né, monta o plano e vai lá. Se der certo, a gente continua. Se não der, plano a gente sabe que é flexível, a gente vai, muda, né, e faz outro planejamento, né, traça outro objetivo, tá certo? Eu quero fazer aquela chamadinha da gente.